Então, okay. So Warner Sensei, let's start chanting them together 3 times, please. Okay. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much. Thank you. Okay, good morning. Should I get started? Yes, let's start. Okay. All right. Ah, Let me, ah, oops, I need to yes. share my screen. Okay. Okay. I forgot to do this last time, but I'd like to start. Shamyotatsu, if you could lead this, just this dedication for our study session, just so we can help to remind ourselves what we're doing here. Ok. Então, ele falou que da outra vez ele esqueceu, né, de fazer, mas agora ele está pedindo para a gente ler juntos essa, essa dedicação, né, para que a gente lembre o que a gente está fazendo aqui, né. Então, por favor, todos gachô, né, para a gente ler juntos. Então, dedicação para as sessões de estudo. Ao iniciarmos esse estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar o sempre presente Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade do mundo hoje. Que possamos conhecer o poder da generosidade e a integridade da paciência. Que as ervas daninhas sufocantes da ganância, raiva, medo, ignorância, mesquinhez e arrogância sejam arrancadas em nossos corações e as sementes perfumadas de bondade amorosa, compaixão, alegria altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos que acumulamos com a oferta do nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos e que nós e todos os outros seres vivos alcancemos a iluminação do Buda. Namu Myoho Renge Kyo. Obrigado. Hope I said that right. Okay. So we are close to being done with this series. There's one more after this one. And then what I plan on doing that'll be for June. What I plan on doing for July is to talk about Ichinen Sanzen. And then, of course, in August is the conference. And there I'll be talking about the Kanjin Honzon show and about why we do eye openings. Então, ele falou que essa é a nossa penúltima aula sobre esse assunto. Tem mais uma, né, em junho. Aí, em julho, ele quer falar novamente sobre Shinin Sanzen. E em agosto, nós vamos ter o nosso workshop. E aí, ele vai falar sobre o Kanjin Honzon Show, né, e também sobre o show sobre a abertura dos olhos. Okay. Ok. Thank you. So in this talk, I want to go over the last parable in the Lotus Sutra, and this is from chapter 16. This is the story of the doctor and his children. Então agora ele vai falar sobre a parábola, né, do bom médico e os seus filhos. So just to start with giving us an idea of how we get to where we are right now. The last time we talked about the parable of the magic city from chapter 7 of the Lotus Sutra. And in this talk, we're going to go over the story of the doctor and his children from chapter 16. This is also the chapter where the Buddha reveals his own true existence as the ever-present Buddha Shakyamuni. But before we get started, let's look at how we got here. Então agora a gente vai dar uma visão geral, né, do que a gente viu até agora. Então, da última vez a gente viu a parábola da cidade mágica, né, do capítulo 7 do Sutra do Lótus. E agora, né, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a parábola do médico e seus filhos, que é do capítulo 16. Nesse capítulo, o Buda ele revela a sua verdadeira existência, né, como o eterno Buda Shakyamuni.
Então, antes a gente começar, a gente vai dar uma revisada em tudo que a gente viu. Ok. Okay. So this whole series, this long series, we're looking at the question of what does the Buddha mean by expedient teachings? And to answer this question, we're looking at the parables in the Lotus Sutra. We're also learning more about suffering and the way of bodhisattvas. Então, no decorrer dessa série, né, de aulas que a gente está tendo, nós estamos tentando entender, né, o que o Buda quis dizer, né, com os ensinamentos expedientes. Então, para responder essa pergunta, nós estamos olhando para as parábolas do Sutra do Lótus, né, e nós Nem estamos aprendendo mais a respeito do sofrimento e também do caminho do Bodhisattva. Okay, thank you. So what we've learned so far about expedient teachings is that they get people to do something, even if what they're doing, if they don't know exactly what they're doing it for. In the story of the story of the burning house, the children in the burning house wanted better toys, but what they're really getting was to get out of the danger of the burning house. In the story of the lost son, he thought he was getting a job, but really he was being prepared to receive the treasures from his father. In the story of the Magic City, the travelers thought they were getting a rest, but this was just something else to move them towards the city of treasures. Então, esses ensinamentos expedientes, né, ou meios expedientes, né, eles levam as pessoas a fazerem alguma coisa, né, a agir de alguma forma, mesmo que elas não saibam exatamente, né, o que elas estão fazendo. Então, as crianças, né, da história da Casa em Chamas, elas queriam brinquedos melhores, mas só que na verdade elas estavam fugindo de um perigo, né? O filho perdido da última aula, ele pensou que estava conseguindo um emprego, mas só que na verdade ele estava sendo preparado pelo pai, né, para receber os tesouros, né? Os viajantes, não, na verdade aí sim, né, da última aula, os viajantes da parábola da cidade mágica, né, eles pensaram que eles estavam descansando na cidade mágica, mas isso era apenas uma forma, né, de fazer eles se mover em direção à cidade dos tesouros. Okay. Thank you. So expedient teachings are not about forcing other people to do something. The father in the story of the burning house did not tell his children that their toys were bad. He did not drag them out of the house. He did not say he would punish them if they did not leave the house. The father in the story of the lost son did not force his son to work. And the guide in the story of the Magic City didn't force the travelers to continue, but then again, he did not allow them to waste their time in the Magic City. Os meios expedientes, os ensinamentos expedientes, não é sobre usar força sobre outra pessoa, né? Impor alguma coisa sobre outras pessoas, né? Então, nessas histórias, né, é, o- eles não estão forçando ninguém a fazer nada, né? Então, por exemplo, o pai da Casa em Chamas não disse para os seus filhos que os brinquedos deles eram ruins, ele não pegou eles e carregou eles para fora, também não disse que ia deixar eles de castigo, né, quando eles saíssem, né? O pai, na história do filho perdido, ele não obrigou o filho a trabalhar, né? E o guia da história da Cidade Mágica, né, não obrigou os viajantes a continuar também, mas só que, por outro lado, ele não permitiu que os viajantes perdessem muito tempo, né, na Cidade Mágica. Ok. Thanks. So expedient teachings, they also use people's own desires to guide them. This is very different from the Four Noble Truths, where it makes it seem like desires are the cause of suffering. This is not about getting rid of desire, it's about using our desires to reach enlightenment. Então, os ensinamentos meio expedientes, eles usam os nossos próprios desejos para nos guiar, né? Então, isso é um pouco diferente no ensinamento das quatro nobres verdades, porque não se trata de eliminar os desejos, né? Mas de usar eles para que a gente possa alcançar a iluminação. Ok. Okay. And expedient teachings also involve deception. And this deception is not because the Buddha is trying to exploit us. The deception is necessary because of our limitations. We are so attached to our suffering that we cannot imagine the treasure of enlightenment. Então, os meios expedientes também envolvem algum tipo de decepção, né? De engano, né? Então, isso não é porque o Buda ele quer enrolar a gente, né? Na verdade, isso é por conta das nossas próprias limitações, né? Então, a gente está tão apegado ao nosso sofrimento que a gente não consegue imaginar, né, como é o tesouro da iluminação. Ok. Okay.
So expedient teachings also prepare us for the teaching of enlightenment, but at some point we have to leave the expedient teachings behind. This is like the guide in the story of the Magic City. He knew the travelers could not continue unless he made the city disappear. In the same way, the Buddha is telling us that we need to leave the teaching of suffering behind. Então, os ensinamentos expedientes, eles nos preparam, então, para o ensinamento da iluminação, né? Mas em algum momento a gente tem que deixar esses ensinamentos expedientes para trás, né? O guia da história da Cidade Mágica, ele sabia que os viajantes, eles não continuariam, a menos que ele fizesse essa cidade mágica desaparecer, né? Da mesma forma, o Buda está dizendo para a gente que a gente precisa deixar para trás os ensinamentos que falam a respeito de eliminar os sofrimentos. Ok. And what we're going to see in the story of the doctor and his children, that expedient teachings themselves depend on a teacher. So we need to have a teacher in order to provide the teachings. And so that this parable asks us what happens when we don't have the teacher anymore. Então, outra coisa a respeito dos meios expedientes é que eles dependem de um professor, né? Então a gente tem que ter um guia, alguém que orienta a gente, né? E agora, nessa parábola do capítulo 16, a gente vai ver o que acontece quando a gente não tem mais um professor. Another thing we learned from looking at expedient teachings is a different understanding of suffering. The Buddha taught in the teaching of the Magic City that suffering itself is imaginary, and also that the absence of suffering is imaginary. There's no longer this goal of ending suffering. That was the expedient. But this illusory goal of ending suffering is necessary to get people to do something about their suffering. This is how this expedient leads people somewhere they weren't expecting. Instead of ending their suffering, they're shedding their illusions. Então, outra coisa que a gente aprende com os ensinamentos expedientes, né, é que o sofrimento, na verdade, ele é imaginário, né? E também a ausência de sofrimento é imaginário, né? Porque não há, né, um objetivo de acabar com o sofrimento, né? Então, acabar com o sofrimento, esse era o ensinamento expediente, né? Mas esse foi um objetivo ilusório, né? Que foi necessário apenas para que as pessoas fizessem algo em relação ao seu próprio sofrimento, né? É assim que o meio expediente, então, ele leva as pessoas a lugares que elas não esperavam, né? Então, ao invés de estar acabando com o sofrimento delas, na verdade, está fazendo com que elas abandonem as suas próprias ilusões. Okay. So when we see suffering and the absence of suffering as illusions, then attachment and aversion have nothing to latch onto. This is like grabbing onto air or grabbing onto water. Getting what we want is not a stable pleasure. It never turns out the way we expect it to. And even worse, it reinforces this habit of searching for happiness outside of ourselves. It's like the one piece of cake didn't make us happy, so we try to eat the whole thing. Então, quando a gente vê, né, esses sofrimentos como ilusões, né, então o sofrimento e a sua ausência, né, também se tornam ilusões, né? O apego e a aversão, ah, não tem nada de sólido para se agarrar, né? Nem tipo de sofrimento e nem ausência de sofrimento. Então é como tentar pegar a água, né? É como então como é que eu posso explicar, né? Se não existe nem o sofrimento, nem a ausência de sofrimento, a gente não tem nada a que ficar apegado, né? Então, quando a gente tenta conseguir o que a gente quer, isso não traz um prazer estável, né? As coisas nunca saem exatamente como a gente espera, né? Pior ainda, né? Às vezes isso reforça o nosso hábito de buscar a nossa felicidade fora de nós mesmos, né? Então, por exemplo, como ele disse na última aula, né? Aquele pedaço de bolo que a gente queria, não deixou a gente feliz, então por isso a gente acaba comendo o bolo inteiro. Yeah. So, and most importantly, though, detachment from suffering does not mean indifference to suffering. It doesn't mean that we don't care about suffering, especially other people's suffering. Being indifferent to suffering is just another way of being averse to suffering, of having aversion towards suffering. The reason we detach from suffering is not because we don't want to suffer, but because we want to help all beings. When we leave expedience behind, especially the expedient teaching of suffering, this means coming into the teaching for bodhisattvas. Então, essa questão do desapego, né, ao sofrimento não significa que a gente vai começar a ser indiferente ao sofrimento, né, especialmente em relação ao sofrimento das outras pessoas.
né? A indiferença ao sofrimento é apenas aversão também ao sofrimento, né? Nós nos desapegamos do sofrimento não porque a gente quer deixar de sofrer, né? Mas porque a gente quer ajudar todos os outros seres, né? Então, deixar os ensinamentos expedientes para trás significa entrar nos ensinamentos para os bodhisattvas. So in I believe it's chapter 2 of the Lotus Sutra, the Buddha says, all the people I teach, all the beings I teach are bodhisattvas. And that doesn't mean he only teaches bodhisattvas. It means that we are bodhisattvas, whether we realize it or not. That we did not come into this world just to pass a test and try to get a better life next time. This is the way of fear. Instead, we chose to come into this world for the benefit of all beings. We realize that our lives are tied to those of all beings around us. Benefiting others means benefiting ourselves. Harming others means harming ourselves. Então, no capítulo 2, né, o Buda fala que ele está ensinando somente os bodhisattvas, né? Então, o Buda nos ensina, na verdade, como bodhisattvas, né? Nós não estamos nesse mundo para passar por um teste, né, e daí ter uma vida melhor numa próxima vida, né, numa próxima reencarnação, né? Então, esse é um caminho que é um caminho de medo, né? A gente é movido pelo medo. Ao invés disso, né, a gente entende que nós escolhemos vir para esse mundo, né, para beneficiar todos os seres, né? Porque a gente percebe que a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor, elas estão ligadas, né? Então, beneficiar os outros é um benefício para nós mesmos, né? Da mesma forma que prejudicar os outros é um prejuízo para nós mesmos também. Ok. Okay, thanks. So the first perfection of a bodhisattva, which moves us into the path of bodhisattvas, is generosity. And generosity is what connects us with other beings. It's important to understand that generosity is not a business transaction. It's not done for the sake of some other benefit. Generosity is complete in itself. Então, a primeira perfeição, né, que os bodhisattvas praticam é a generosidade, né? Então, é a generosidade que nos conecta com todos os outros seres, né? Mas é importante a gente saber que generosidade não é uma transação comercial, né? A gente não faz isso para querer obter algum outro benefício, né? A generosidade, ela é completa em si mesma. Ok. Okay. And then the other aspect of being of our existence as bodhisattvas is we do not let suffering determine what we do. It's rarely beneficial to create suffering, but avoiding suffering can block a beneficial course of action. This is like the guide in the story of the Magic City. He knew the travelers would suffer when he made the Magic City disappear, but they had to get out of that imaginary city to be able to reach the City of Treasures. Então, outra coisa importante é que o sofrimento ele não determina aquilo que a gente faz, né? Criar sofrimento raramente é alguma coisa benéfica, né? Mas só que evitar o sofrimento também pode bloquear, né, o caminho para alguma coisa boa que poderia acontecer com a gente, né? Então, o guia da história da Cidade Mágica, ele sabia que os viajantes eles iam sofrer quando a cidade desaparecesse, mas só que eles tinham que sair daquela cidade se eles quisessem alcançar a Cidade dos Tesouros. Ok. Okay, so this finally brings us to this parable in chapter 16, which is about recovering our right minds. It's also, chapter 16 is where we get Kuonjitsujo. Thank you. We learn about the true existence of the Buddha as the ever-present Buddha. Então, o capítulo 16, então, ele vai falar justamente sobre como a gente recupera as nossas mentes sãs, né? Nossas mentes corretas, né? Então, bom, é isso. Ok. Okay. Sorry for going off script there, but Yes, no problem. it's okay. All right. So in the story of the Magic City, the travelers lost the comfortable city, but they still had their guide. What happens when we lose the guide? Então, na história da Cidade Mágica, né, a gente tem um guia. Agora a gente vai entender, né, o que acontece quando a gente perde esse guia, né? Okay. So we've touched on this idea before about how moving away from expedience is necessary because of the inevitable death of the Buddha. If people were going to reach enlightenment, they would need a way of continuing on the path, even if their teacher was not physically present for them. The Buddha addresses this in this last parable of the Lotus Sutra, the story of the wise doctor and his foolish children. What does it say? We are still in the
slide number 5 or 6? Oh, I'm Sorry. sorry. Okay. I didn't move. Okay, There we no go. problem. Thank you. Thank Ok. you. Yeah. Então, bom, nós tocamos essa ideia, né, de que é necessário se afastar dos ensinamentos convenientes, né, dos meios expedientes, por causa da morte inevitável do Buda, né? Se as pessoas quiserem alcançar a iluminação, então elas precisam, de uma maneira, achar uma maneira de continuar no caminho, mesmo que o professor não esteja presente fisicamente, né, entre elas. Então, o Buda ele aborda isso nessa última palavra do Sutra do Lótus, essa última parábola do Sutra do Lótus, né, que é a história do médico sábio e de seus filhos tolos. Ok, Yeah. Sorry. We're working out all these technical difficulties here. no We problem. got to go. All right. So, in the parable, the doctor and his children, we see some themes that we've seen in other parables. We see using an expedient to overcome resistance, as in the story of the lost son. We also see deception being used, like in the story of the burning house. And we also see people getting an unpleasant shock, as in the story of the magic city. Então, nessa parábola do médico, né, a gente vê algumas semelhanças com as outras parábolas, né? Como, por exemplo, na história do filho perdido, a gente vê como um meio expediente é usado para vencer a resistência, né, em ouvir aquilo que está sendo ensinado. Também a gente vê a questão do engano, da decepção sendo usada, né, na história da casa em chamas. E também a gente vê a respeito do choque, né, que as pessoas levam, né, um choque desagradável, nesse caso, quando a cidade mágica desaparece, né, na história da cidade mágica. Ok. Okay. Next slide. So the story of the doctor and his children. The doctor's children were playing in his laboratory while he was away, not looking after them. And somehow these children took poison. By the time the father got home, some of them were so intoxicated they lost their right minds. So he mixed this antidote that looked good, smelled good, and tasted good. He told the children the antidote would end their suffering. The children who had not lost their right minds took the medicine and were cured. Those who had lost their right minds thought the medicine would taste bad, even though it looked good and smelled good. So they refused to take it. Bom, então, os filhos, né, nessa parábola, eles são filhos de um médico, né, e esse médico elas estavam brincando no laboratório, né, no consultório, sei lá, do pai delas, né, e enquanto ele não estava lá para cuidar do que elas estavam fazendo. E aí, de alguma forma, elas tomaram uma substância envenenada, né, tipo um veneno, substância tóxica, né? Quando o pai chegou em casa, né, alguns deles estavam tão alterados, né, que eles acabaram assim perdendo a cabeça, né? E aí o que que ele fez, né? Ele preparou um antídoto, né, que tinha um aspecto bom, que tinha um cheiro bom e tinha um sabor bom também, né? E ele disse para as crianças que aquele antídoto iria acabar com o sofrimento delas. Então, alguns dos filhos que não tinham perdido totalmente a razão tomaram esse remédio e foram logo curados, né? Mas aqueles que estavam mais afetados, né, pelo veneno pensaram que, mesmo que o remédio fosse bonito, né, e tivesse um cheiro bom, o gosto seria ruim. E aí elas se recusaram a tomar esse remédio. Ok. Okay. So the doctor thought of an expedient. He tried to figure how to get the rest of the children to take this antidote he'd made for them. So he told the children that he was going to die soon, that he was going to leave this antidote for them, and they should not have any doubt that the antidote would cure them. And then he left home again and sent back a messenger to tell his children that he was dead. Então, o pai ele pensa num expediente, né, sobre como fazer os filhos tomarem o remédio, né? Então, ele disse, né, aos filhos que logo ele morreria e que por isso ele estava deixando o antídoto para eles e que eles não deveriam ter nenhum tipo de dúvida, né, que o antídoto poderia os curar, né? Então, ele saiu de casa novamente e depois de um tempo ele manda um mensageiro para dizer para seus filhos de que ele estava morto. Ok. Okay. So then the children who had refused to take the medicine then decided to take it. And the way the Lotus Sutra describes it, it says the children felt lonely and helpless because they thought that they were parentless and shelterless. The constant sadness caused them to recover their right minds. The sutra does not explain how this sadness brought them to their right minds, but we'll get to that later. Então, nesse ponto, né, as crianças que tinham se recusado a tomar o remédio antes, elas decidem tomá-lo, né?
O Sutra ele fala o seguinte sobre isso, né? As crianças se sentiram solitárias e desamparadas porque pensaram que não tinham o pai nem abrigo. Sua tristeza constante os levou a recuperar suas mentes certas, né? Suas mentes corretas. Mas só que o Sutra ele não explica, né? Como exatamente a tristeza que eles estavam sentindo fez com que eles voltassem à razão, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Okay. And then once all the children had taken the medicine and were cured, the doctor then came back home to show his children that he was still alive. E uma vez que todos os filhos tomaram o remédio, então o médico ele volta para casa para mostrar para os seus filhos que ele ainda estava vivo. Okay. So the context of this parable is that the Buddha is revealing the teaching that he calls the most difficult to believe and most difficult to understand. Então, nesse ensinamento, né, nesse capítulo, o Buda fala que isso é o que tem de mais difícil de acreditar e mais difícil de entender. Okay. And what he teaches is that the story of the Buddha's life, where some 40, okay, at the point 80 years before then, or 40 years before then, he had become enlightened. 80 years before then, he was born as the son of a king. This whole story of his life was just another expedient. Então, ele fala para nós também que 80 anos antes ele tinha nascido, né, como filho de um príncipe e tudo mais, e que na verdade essa história da vida dele também foi um outro meio expediente. Okay, so in truth, he had become enlightened in the remotest past and would continue his existence in the remotest future. This is called Kuonjit Sudo, the ever-present Buddha. The Buddha recognizes this is hard for us to make sense of, and it means seeing the world differently. But to do this, we need to leave behind expedients, even as we realize that some other people have not left these expedients behind. Então, na verdade, né, ele tinha tido iluminação já no passado mais remoto, né, e ele não iria se extinguir, né, ele iria continuar existindo no futuro mais remoto também. Então, isso é o que a gente chama de Konji Tsujo, né, então, ou seja, é o Buda que está sempre presente. Né, o Buda reconhece que é difícil entender isso, né, e que isso significa ver o mundo a partir de uma perspectiva diferente, mas que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa deixar para trás os meios expedientes, ah, mesmo quando a gente percebe, né, que outras pessoas ainda não conseguem fazer isso. Ok. So this parable answers the question of why the people he's teaching, the Buddha's teaching, need to believe that he has died. Or in other words, why does the Buddha use his death as an expedient? Então, essa parábola ela fala porque as pessoas para quem ele ensinou precisavam acreditar que ele morreu, né? Ou, em outras palavras, por que que o Buda usa a sua morte como um expediente? Ok. So to get to that question, we can ask another question, which is why didn't the children in the parable take the medicine? Então, para a gente, According to this, oh, sorry, go ahead. Então, para a gente chegar à resposta daquela pergunta, a gente tem que ir para outra pergunta, né? Que é por que as crianças elas resolveram não tomar o remédio? Okay, so according to the story, the children didn't take the medicine because they had lost their right minds, and I think there's more to it than this. First of all, the father, just as the Buddha cannot force us to accept his teachings, the father could not force his children to take the medicine. This is like the father in the story of the burning house who couldn't force his children to escape the dangers of that house. Então, de acordo com a história, né, as crianças elas não tomaram o remédio, né, porque elas perderam o juízo, né? Então, por isso o Buda, né, não, por isso o pai, na verdade, ele não forçou os filhos a tomar o remédio, né? Assim como o Buda não nos força a aceitar os ensinamentos, né? Então, é a mesma coisa que a história do pai na casa em chamas, né, que não forçou os filhos a sair da casa para fugir dos perigos. So one reason the children may have thought or may have wanted that they wanted to be cured without even taking the medicine. And this is sort of like us thinking that we can become enlightened without practicing the Buddha's Dharma. Então, talvez as crianças elas pensaram, né, que deveria existir uma maneira de se curar sem tomar o remédio, né? Então, é como quando a gente pensa que a gente pode atingir a iluminação sem praticar o Buda Dharma. And maybe they thought that they could not be cured, that it was not possible to, in our terms, it's not possible to reach enlightenment.
And this is like just us rejecting the Buddha Dharma completely and thinking like hell is just a playground, as it says in chapter 2 of the Lotus Sutra. Ou talvez, né, as crianças elas pensavam que elas não podiam ser curadas, né, que sofrimento era tudo o que existia. Então isso é como quando a gente rejeita, né, que a gente pode atingir a iluminação, né, a gente rejeita completamente o Buda Dharma e a gente pensa que o inferno é um playground, né, assim como o capítulo 2 fala. Ok. But I think the most likely is that the children simply took their father for granted. They thought they would always be there for him and always be able to come up with another cure for them, even if they didn't like what he gave them. They may have even become angry or disappointed with their father for not coming up with the medicine that they would want. Mas He would come up talvez, with, oh, sorry, sorry, good. But ok. he could come up with another expedient for them rather than telling them to leave expedients behind. Ou talvez, né, elas simplesmente pensassem que o pai delas ia estar lá sempre quando elas precisassem, né? E que se elas não gostassem daquele remédio, ele ia, sei lá, simplesmente ir lá e fazer outro para elas, né? Então, na verdade, elas podem até ter ficado zangadas, desapontadas com ele por ele ter inventado, né, criado um remédio qual elas não gostavam, né? Então, por isso ele resolveu criar um expediente para ajudar essas crianças. Okay. So another question to look at is whether did the father fake his death? Did he did he did he pretend that he was dead? So, like the father in the story of the burning house, the physician in the story told his children something that was not literally true. Okay, go ahead. Então, outra questão é sobre se o médico, né, ele mentiu sobre a sua morte, né? Então isso é uma coisa a se considerar, né? Então, ok. Okay, for the children, this death was not fake. It meant they could have no other contract with their father. They would not see him again. He would not be able to do anything else for them. Specifically for those who had lost their right minds, there was no other antidote he would make for them. Então, para as crianças, né, essa morte ela não foi falsa, né? Ela foi muito real, né? Então isso significa que elas não poderiam ter nenhum outro contato com o pai, né? Não veriam ele novamente, elas não seriam capazes de falar mais com ele, e ele também não seria capaz de fazer mais nada por elas, né? Então, especificamente, né, para aquelas crianças que perderam a razão, perderam o juízo, não ia existir mais nenhum outro antídoto que elas pudessem tomar além daquele que ele tinha deixado. Ok. Okay, so even if they could deny the suffering that was caused by the poison, they could not deny the suffering that was caused by the loss of their father. Without him, they felt abandoned and alone. Então, mesmo que elas pudessem negar o sofrimento que elas estavam sentindo por causa do veneno que elas ingeriram, elas não tinham como negar, né, o sofrimento causado pela perda do pai, né? Então, sem o pai, elas estavam se sentindo sozinhas e abandonadas. Okay, so now we can ask why did the children eventually take the medicine? And this brings us to that very strange line in the Lotus Sutra about the constant sadness caused them to recover their right minds. Então, agora a gente tem uma outra questão ainda, né? Por que que as crianças tomaram o remédio, né? Então, isso é um ponto a ser considerado também e leva a uma das linhas mais estranhas, né, do Sutra do Lótus, que fala sobre como a tristeza constante fez com que eles recuperassem a razão, né? Uma mente sã. Ok. So how does sadness bring us to our right minds? My take on this is that sadness is like grief, similar to grief. We go through many stages of this: denial, anger, bargaining, depression, acceptance. And this process may not be linear. We may go back and forth between all these stages. But at some point, we get to acceptance. We realize we don't need anything other than what we have. Então, assim, como que a tristeza faz com que a gente recupere a nossa sanidade, né? Então, a opinião dele, né, sobre isso é que essa tristeza ela é muito semelhante ao luto, né? Então, a gente passa por alguns estágios, né? Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, né? Então, o processo ele pode não ser linear, né? A gente pode chegar num ponto e depois regredir para algum outro, né? Mas em algum momento a gente chega à fase final, né? Que é a aceitação, né? A gente percebe que não tem nada mais o que fazer além daquilo que a gente
além da realidade que a gente tem naquele momento, né? Ok. Okay. So the children eventually realized that the medicine their father left them was all that they were going to get. They couldn't expect the father to come up with some other medicine that they would want. They had to take what he had left them. They had to accept him on his terms. They were not going to get anything else. Então, as crianças elas acabaram percebendo, né, que o remédio que o pai deixou, na verdade, era tudo que elas iriam conseguir. Elas não iam receber mais nenhum outro tipo de medicamento. Então, elas não podiam esperar mais, né, que o pai desse para elas aquilo que elas queriam, né? Então, elas tiveram que tomar o que ele deu, né, para que pudessem melhorar, né? Então, era aquilo ou nada, né? Não tinha o que fazer. Ok. So besides accepting suffering, we also have to accept the Buddha's teaching. And this is very important because if we just stop at accepting suffering, then we're stuck. Accepting the Buddha's teachings means that we have to act. We have to take the medicine. We have to make it part of who we are. Então, além de a gente aceitar o sofrimento, né, a gente precisa aceitar os ensinamentos do Buda, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Um ponto muito importante. Então, aceitar os ensinamentos do Buda significa que a gente precisa agir, né? A gente precisa tomar o remédio, né? A gente tem que tornar o Buda Dharma, né, o ensinamento do Buda, parte de quem nós somos. Ok. So this is another surprising aspect of this story is using death itself as an expedient. In the story of the burning house, the promise of better toys was a way of getting the children out of the house. In the story of the lost son, the job of shoveling dirt was really preparation to take possession of the father's treasures. In the story of the magic city of rest was really a way to keep the travelers moving towards their goals. In this story, the father's death was really the incentive for the children to accept the medicine that he had left for them. Então, uma coisa surpreendente, né, desse capítulo é que então a morte é usada como meio expediente, né? Porque na história da Casa em Chamas, né, a meio expediente era a promessa de brinquedos melhores, né? Assim que os filhos saíssem de casa, né? Uma forma de afastar ele dos perigos. Na história do filho perdido, né, o trabalho que o filho recebeu, na verdade, era uma preparação, né, para que ele pudesse receber os tesouros do pai, né, a herança do pai. Na história da cidade mágica, né, a cidade, na verdade, era só um descanso, né, e uma forma de que os praticantes, os viajantes, né, pudessem continuar se movimentando em direção à cidade dos tesouros que eles tanto queriam, né. Nessa história, a morte do pai, na verdade, acabou sendo um incentivo, né, para que os filhos tomassem o remédio que ele tinha deixado. Ok. So the father in the story used his finite existence to get the children to act. If we had infinite time and infinite choices, we would never do anything. We would always put things off until tomorrow because we would believe there is always a tomorrow. Então, o pai ele usou essa finitude, né, da sua própria vida para fazer com que os filhos agissem, né? Então, se a gente tivesse sempre tempo infinito e escolhas infinitas, a gente ia acabar nunca fazendo nada, né? A gente sempre ia adiar as coisas para amanhã, porque a gente ia acreditar que sempre vai ter um amanhã. Ok. So suffering, loss, and grief are all consequences of finitude. These all show us viscerally that we cannot have everything. Once we accept our limitations, we focus on what is important rather than acting like our options are endless. When the children in the story lost their father, they had to rely on themselves and what he had left them. They learned to use what they had. Então, o sofrimento, o perda e luto, né, são consequências dessa finitude, né? Tudo isso mostra para gente que a gente não pode ter tudo, né? Uma vez que a gente aceita essas nossas limitações, a gente se concentra então em agir, né? Ao invés de a gente ficar pensando simplesmente que a gente tem opções infinitas, né? Quando as crianças da história elas perdem o pai, elas tiveram que confiar nelas mesmas e no que o pai tinha deixado para elas. Então elas aprenderam a usar aquilo que elas tinham em mãos. Ok. So we can also see learning as another form of dying. It means leaving behind the stale belief of how we think things are, no matter how attached we are to that belief, and coming to a better realization of how things really are, and maybe not being attached to our new concept as firmly. We can open ourselves
we can leave ourselves open to the possibility that things are not as we believe they are. We can approach all moments as new. Então, isso significa aprender, né, a deixar para trás as nossas crenças, né, de que a, nossas crenças sobre como as coisas são, né? Não importa o quanto a gente esteja apegado a essa crença, é, a gente tem que chegar a uma compreensão melhor, né, a respeito da realidade das coisas, né? Não importa se a gente acha que está certo ou errado, né? A gente precisa deixar tudo isso para trás. E talvez não nos apegarmos também, né, aos novos conceitos que a gente adquire, né? A gente tem que sempre ser aberto às novas possibilidades de que as coisas não são como a gente acredita que elas sejam, né? A gente tem que abordar todos os momentos da nossa vida como oportunidades novas. Ok. Okay. So the Buddha uses this transformation of death to show us how everything is a transformation. People are not entirely who they were the day before. When we see people constantly dying and being reborn before our eyes, they appear more as an aspect of their potential, the potential to become enlightened, than a manifestation of their inherent existence. Então, o Buda ele usa essa transformação da morte, né, para nos mostrar, na verdade, que tudo é transformação, né? As pessoas elas não são inteiramente quem elas eram no dia anterior. Então, quando a gente vê as pessoas morrendo e renascendo constantemente, né, diante dos nossos olhos, elas aparecem mais, né, como um aspecto de seu potencial, né, o potencial da iluminação, por exemplo, do que como uma manifestação de uma existência inerente, né? É mais uma coisa em movimento do que um ser estático, né? Ok. And this is like the teaching in chapter 5 about the rain that nourishes all the different plants, is that nobody is really closer or farther from enlightenment. Então isso é mais ou menos como os ensinamentos do capítulo 5, né, sobre a chuva que molha igualmente todas as plantas, né? Então ninguém está perto ou longe, né, da iluminação, mais perto ou mais longe da iluminação. So realizing this potential that we have for enlightenment depends on what is already inside us. It doesn't depend on something that's outside of us, like a teacher. With expedient teachings, the Buddha takes everyone to the threshold of their realization, but they still have to act. They still have to make that step themselves. Então perceber, né, o potencial de alguém, né, depende do que já está dentro dela, né? Com os ensinamentos convenientes, o Buda ele leva todos, né, ao limiar da sua própria realização, mas elas ainda precisam agir, né? Elas precisam dar esse primeiro passo por elas mesmas. Ok. Okay. So when the Buddha uses death as an expedient, this event that is common to all of us, he invites us to use all events as expedients. This means at least two things. One is that nothing is what it seems, and another is that any experience can be used to help us see things for what they are. Então, quando o Buda ele usa a morte, né, como um ensinamento expediente, ele está usando um evento, né, uma coisa que acontece com todo mundo, né, com todas as pessoas, e ele nos convida a usar, então, a partir disso, tudo que acontece na nossa vida como meios expedientes também, né? Isso significa pelo menos duas coisas, né? A primeira é de que nada realmente é aquilo que parece, né? E a segunda é de que qualquer experiência, né, incluindo aí a morte, né, pode ser usada para nos ajudar a ver as coisas como elas de fato são. Ok. And this leads me to think of the Buddha as a child, Siddhartha Gautama as a child. His mother died very soon after he was born, and he was surely given all the love and attention that came for a crown prince. But even in his childish awareness, he had to know that his mother was missing. Other children had their mothers, but she was not there. She was real only in the stories that he had heard about her. Então, isso tudo faz a gente pensar, né, sobre quando Siddhartha Gautama era uma criança, né? Então, ele era muito jovem para ter conhecido a mãe dele, né? Porque a mãe dele morreu logo depois que ele nasceu, né? E assim, mesmo que ele tenha recebido todo o amor, toda a atenção, né, que foram adequadas à posição que ele tinha, né, que era de um príncipe herdeiro, né? Mas mesmo assim, ele percebia, né, que ele não tinha mãe, né? Porque as outras crianças tinham a mãe, né? Elas estavam lá, mas ele não tinha, né? Ele
ouvia as histórias da mãe, né? Para ele, a mãe era real, mas somente naquilo que ele ouvia falar sobre ela. Ok. So in this highest teaching of the Lotus Sutra in Kawanji Tsujo, he's using death to teach us. He's not threatening us with death, eternal death or otherwise, but he's giving us another way to understand death, to see not just our limitations, but how we are connected with him and with each other. Então, no seu ensinamento mais elevado, né, que fala sobre Konji Tsujo, né, então o Buda ele usa a morte para ensinar a gente, né? Ele não está ameaçando a gente com a morte, né? Mas ele está dando uma outra forma de a gente ver e entender a morte, né? Ou seja, a gente poder ver através das nossas limitações, né? E também a gente vê também que estamos conectados uns aos outros, né? Inclusive com o So Buda. this Ok. Okay, thank you. So this sorrow of losing his mother could have been at least part of what brought the Buddha to his right mind, this hole in his heart that opened him to enlightenment. Então, a tristeza, né, de que ele sentiu por não ter a mãe, né, pode ter sido pelo menos uma parte, né, do que trouxe ele ao seu juízo perfeito, né? Ó, porque foi talvez, né, esse buraco que abriu no peito dele foi aquilo que conduziu ele para a iluminação. Ok. Okay. So Nichiren tells us that the last 4 lines of chapter 16 are the most important lines in the whole sutra. This is the lines, I am always thinking, how can I cause all living beings to enter into the unsurpassed way and quickly become Buddhas themselves? Então, Nichiren, ele fala para nós que as últimas 4 linhas do capítulo 16 são as mais importantes de todo o sutra, né? Fala que é aquele trecho, né? Estou sempre pensando como fazer com que todos os seres entrem no caminho supremo e atinjam rapidamente o corpo de um Buda, né? Okay. But I think these lines from chapter 16 are pretty important also. They're both almost incomprehensible, but and of a view of the world and a life that we can aspire to. Mas ele acha, né, que essas linhas, na verdade, elas são quase incompreensíveis, né? E também uma visão do mundo, e que são assim um tipo de visão de mundo, né, que a gente pode tentar querer, né, e aspirar. So I think these lines say to us as bodhisattvas, do the best you can in this world, create as much benefit as you can. But when this life is over, you will choose another life. There's no shortage of lives and there's no shortage of time. Então, ele acredita que essa frase, na verdade, está nos dizendo, né, que nós, como bodhisattvas, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder nesse mundo, né? Dar o máximo possível de benefício para todos os seres. E que quando essa vida acabar, então a gente pode escolher continuar fazendo isso, né? Então, não faltam vidas e não faltam tempo. Não falta tempo. Ok. All right. Okay, so that gets us through chapter 16. In the next talk, now that we have a better idea of what expedients are, these are contrasted with the true teaching of the Lotus Sutra. And this brings up another question to me, at least, is the Lotus Sutra just another expedient? Então, a, a próxima aula, né, será a última dessa nossa série, né? Então, a gente vai ter uma ideia melhor, né? Agora a gente já tem, na verdade, uma ideia melhor do que são os expedientes. E, e a gente ouviu o Buda, né, comparando ele com o seu verdadeiro ensinamento. Então, agora a gente vai estudar, né? Vai ver se o próprio Sutra do Lótus não é outro meio expediente, né? Ok. Okay, so the answer to that may well be no, but it'll be interesting how we get to that answer, if it is no. Então, a resposta pode ser que seja não, né? Não é um outro meio expediente. Mas é importante a gente saber como chegar nessa resposta, né? De que não é outro meio expediente. Ok. Okay, and that's all I have. Então, ele falou que é isso que ele tem hoje. Thank you all for being here. I hope this has been useful. And if anyone has any questions, please, let's be happy to talk about. Ok, ele falou que agradeceu, falou que está feliz, né, de poder falar sobre isso aqui hoje. Ok. Então, pessoal, agora é a hora da gente fazer as perguntas. Já tem uma pergunta aqui do Vitor, né? Então já vou ler para ele aqui.
tá bom? Então, quem quiser ir fazendo suas perguntas, por favor, né, vai se manifestando ali no chat. So, Warner Sensei, you have a question here. The Buddha, who is ever present, is the nature, is the Buddha nature inside us, or is it a different thing? Yes and no. There is more, the Buddha nature that is within us is part of how we are connected with the Buddha. And it's part of who we are and who the Buddha is. But there is more, how can I say, there's more to us than the Buddha. It's I guess I have to say I don't know entirely, but the Buddha nature is what connects us to the Buddha. I think that's the best way I can come up with thinking about it. And it's also important to realize that Buddha nature is not just within us, it's within all other beings. This is part of like chapter 20, where never despising Bodhisattva said to people, I respect you deeply, I do not despise you. Why is that? Because you can walk the way of Bodhisattvas and become a Buddha yourself. Então, ele falou, né, a pergunta do Vitor é assim, né? O Buda que está sempre presente é o estado de Buda. Ele falou, sim e não, né? Porque ele falou que é um pouco difícil de explicar, ele disse que talvez não saiba inteiramente a resposta, né? Mas só que o estado de Buda é uma forma como a gente se conecta com o Buda, né? E que o estado de Buda não é uma coisa que existe somente na gente, né? Existe também em todos os outros seres, né? Então ele acha que essa talvez seja uma forma de responder, né? Não é a mesma coisa. Temos perguntas, deixa eu ver aqui. Tá, a pergunta da Valéria, né? Podemos entender os meios expedientes como convencer, estimular e usar estratégias? Muito obrigado pela aula excelente. So the next question is about this expedient teachings. Uh, Mhm. so the expedient teachings is something like a strategy uh, to convince other people or to make the people do something. So it's like a strategy. So what Nichiren tells us is that it's important to set aside expedient teachings of the Buddha, what the Buddha used previously to teach expediently, and that the most important teaching is, of course, now Myoho Renge Kyo, but also this idea that all beings can become enlightened and that there is this ever-present Buddha. The four noble truths, I'd like to say they're a beginning. It's something that we can help us to understand our nature and ourselves, but also to understand what those limitations are. I think there's a danger in using those in that people will become preoccupied with suffering, with their own suffering, rather than being able to realize their bodhisattva nature in order to benefit other beings. At the same time, I think it's important for us as bodhisattvas to be able to address the suffering of other beings, because when people are talking or asking about suffering, they're usually asking about their own suffering. And to understand how we can benefit them to address their suffering without leading them into more delusion. This is not something, it's something that we're going to have to understand within ourselves. And the more we understand about our own suffering and about our own Buddha nature, the easier it is to connect with other people. But just having that assurance that there's a way out of suffering, that there is a way to transform suffering into something that we can use to benefit other people, or just to be present for people and to acknowledge them and to reestablish that connection that we have with other people. I think that's more important than trying to teach them or trying to show them a certain way of thinking. I hope that helps. Okay, but this way to address to the suffering of the other people, Mm-hmm. this we can call this strategy as expedient means, maybe. Well, it's so I'm the question. So should we abandon this teaching?
I think for ourselves, yes, we need to abandon this idea that we're just trying to end our own suffering, that we want to be not concerned as much with our own suffering as with the suffering of their people. If the question is, how do we use the Four Noble Truths in order to teach other people? And my take on it, based on what I've learned from Nichiren, is no, we need to use the Lotus Sutra and to use the teaching of the wonderful Dharma in order to teach other people. This is not the time for expedient teachings. This is the era that we need to use the Lotus Sutra to reach other people. Okay. Bom, então ele falou, né, que Nichiren Shonin disse que ah, a gente tem que abandonar os meios expedientes, né, e usar somente o ensinamento último, né, que claro é o Myoho Renge-kyo, né. Então ele acha que as quatro nobres verdades, por exemplo, são um tipo de ensinamento importante, mais inicial, né? Só que se não for desenvolvido, né, ele pode se tornar um pouco perigoso, porque as pessoas elas podem ficar assim muito preocupadas com o próprio sofrimento, né? Então, por isso a gente precisa aprender mais, né? Por exemplo, a respeito do caminho do Bodhisattva, né? Então, como a gente identifica o nosso próprio sofrimento, a gente se dirige às outras pessoas, né, para falar sobre o sofrimento delas, como a gente cria empatia, relacionamento com as outras pessoas, né? Então, por isso é muito importante, né, a gente saber, né, a respeito dessa natureza de Buda sempre presente dentro das pessoas, né, e aí a gente vai abandonando, né, esses meios expedientes. Então, se pode ser usado como uma estratégia ainda, né, tipo, as quatro novas verdades, essa questão do sofrimento, né, eliminar o sofrimento como uma forma de ajudar as pessoas, né, ele acha que é melhor usar o Sutra do Lotus, né, ele acha que é melhor ensinar o Sutra do Lotus, né, porque como o Nichiren Shonin ensinou, né, não tem mais necessidade de a gente usar meios expedientes, né, a gente pode ensinar já diretamente, né, o ensinamento último. Okay. And this is a very important question, and I think it gets to the heart of not only what Nichiren taught, but what I'm trying to get across in these lectures. And it's how do we teach the Dharma? How do we get across to people this wonderful Dharma? And I think what I'm still learning, and I'm still trying to make sense of this myself, but I think the main way of doing it is by keeping connections with other people, by being present for them, by listening to them, by hearing them, by making their sufferings part of our lives instead of just trying to abandon them and get away from that. I think one of the ways that we avoid suffering is by avoiding suffering people, is that we see somebody who's very unhappy and we decide, I don't want to get involved with them because they're going to make my life unhappy. Então, ele acha que essa é uma pergunta muito interessante, né, sobre essas estratégias de ensinar para dar para as pessoas, né? Então, ele acredita que isso está no coração dos ensinamentos do Nichiren Shonin e é uma coisa que ele está tentando passar, né, nessas nossas aulas, apesar que ele ainda está aprendendo, né? Ele ainda está descobrindo como o que é isso, né? Mas ele acredita que tem a ver, né, com o nosso relacionamento com as outras pessoas, né, de a gente se conectar com elas, a gente entender os sofrimentos delas, né, ajudar elas a superar tudo isso, né. Então, essa conexão com as pessoas, né, é o mais importante, né. And this is where the Bodhisattva path, I think, becomes even more important, because that first teaching of Bodhisattvas is generosity, is wanting to benefit other beings, not just because it will be a benefit to us, but just wanting to benefit people because this is going to be a benefit for everyone. Então, por isso ele acha que o caminho do Bodhisattva é importante, né. Assim, a primeira perfeição é a generosidade. A generosidade é o que conduz a nós a nos conectarmos com as outras pessoas, né? Então, quando a gente beneficia as outras pessoas, a gente beneficia a nós mesmos, né? Então, isso assim, é uma coisa que faz a gente criar mais conexões, né? But part of that generosity means wanting to do something that is really effective, wanting to do something that's really beneficial. And once we understand the limitations of the expedient teachings, of the teachings of the Four Noble Truths, then we start to wonder, why would I give somebody an inferior
help? Why would I give them an aspirin when what they need is surgery? Então, um aspecto dessa questão da generosidade, né, de querer ajudar as pessoas, é que a gente pode começar a nos perguntar, né, por que que a gente vai usar, né, um ensinamento incompleto ou inferior para ajudar as pessoas, né, se a gente pode oferecer algo melhor, né? And this is why it's important for us. Nichiren said that study and practice are part of Buddhism. It's important for us to study the Lotus Sutra, to study Nichiren's writings, to get a better sense of what all these things are about in order for us to be able to benefit other people. Então, por isso o Nichiren Shonin falava que a gente precisa praticar e estudar também, né, porque a gente consiga entender, né, todas essas coisas, como a gente vai, assim, beneficiar as outras pessoas. And also to talk with each other and talk with ourselves about things that we have learned. I mean, the Lotus Sutra and Nichiren's writings, we need to not only take those, but bring those into the present and make those real in the world now in 2023. And I think the best way of doing that is by us as a Sangha communicating with each other, talking about things that we've done, talking about things in our lives that we need help with, or that we've helped other people with, and being able to reinforce each other as we practice this together. E uma outra forma também é a nossa conexão como uma sangha, né? Como uma comunidade, né? Então, como a gente vai é, trazer os ensinamentos de Nichiren Shonin hoje para 2023, né? E como a gente vai fazer tudo isso vivo e presente, né? Então, essa conexão, né, é importante. A gente falar das nossas experiências, falar dos nossos desafios, né? A gente ter essas conversas, né? Então, isso também ajuda a gente a conseguir entender melhor, né, como a gente pode ajudar as outras pessoas. Okay. Thank you for that question, by the way. It's very important. Hum. A, a outra pergunta aqui do Clay, né, falava se ele sabia que a mãe dele tinha morrido logo que ele nasceu, né, ou se ele soube depois da iluminação, né? Bom, Clay, esse aqui eu mesmo vou responder para você, né? Ele sabia, né, ele sabia desde o começo que a mãe dele tinha morrido e que ele tinha sido criado, né, pela tia, no caso, né. Então, a próxima pergunta do Luiz aqui, né? As 4 novas verdades fazem parte dos ensinamentos expedientes. Devemos abandonar esse ensinamento? Seria algo como, ao invés de tentar eliminar o sofrimento, ter uma outra perspectiva da realidade que nos rodeia e fazer dos sofrimentos um combustível para nos levar à iluminação? Bom, eu acho que essa também acabou já sendo mais ou menos respondida, né? Mas vou citar uma parte aqui. So, there is more questions here. I Mhm. think that you already answered most of them in your last uh, in the last question. But there is one here who uh, there is one here which says that we can use these 4 noble truths uh, from the different aspect, like a different. We can use it with a different point of view to understand the reality. So and uh, and understand the suffering as something that could lead us to the enlightenment. So I'm not sure I understand the question, but if it reminds me, it's like we can give criticism or we can show the limitations. One way that we can teach the 4 noble truths is by teaching the limitations of the 4 noble truths, and talk about how, yes, there was this teaching that the Buddha used, but that is not enough. It's not going to get us where we want to go, and it's going to tend to get us more concerned with our own suffering than with the suffering of other beings. I think that's one way that we could use the 4 noble truths. Is that, if that's what it's meant? And again, maybe I don't understand the question. I tried to translate word by word, but it's difficult. No, I Yeah, think sure. that the question is about if we can use the 4 noble truths to Mhm. teach that Dharma to other people, but uh, teach it by a different point of view, maybe using the Lotus Sutras teaching to uh, to
make the Four Noble Truths different. Right, Maybe. right. Well, I think that's what I tried to do in my talk, is to show Yes. that here's this different way of understanding. I think there's ways, and just in my experience too, I've come to understand Christianity very differently than I did before I found the Lotus Sutra. And it's more a way of seeing, not only seeing the limitations of Christianity, or seeing the limitations of the Four Noble Truths, or seeing the limitations of other teachings, but of being able to use that as a bridge to bring people to a, I will say, healthier or more realistic understanding of where they are in the world and what they can do to make things better for other people. I think just igniting or tapping into that desire that I think we all have. We all want to make things better. And this is, I think, part of what Expedience does. There is, to me, the core desire that we all have is to become enlightened. We don't just want a better job or a bigger house or a nicer relationship. We want to see this harmony and this wholeness and this benefit being created for all people. It's all these other things that we want to see, whether it's the new job or the bigger house. Those are all just imperfect manifestations of this internal desire that we have for enlightenment. Bom, então, a pergunta do Luiz eu dei uma, uma mexida até um pouco aqui, né? Mas eu perguntei se os ensinamentos sobre as quatro nobres verdades, né, se a gente consegue usar elas ainda, né, a partir de um ponto de vista diferente, né? Então ele falou que sim, né, é o que ele está tentando fazer aqui nas aulas dele, né, que a gente tem que entender as quatro nobres verdades e a gente tem que também entender assim, de um ponto de vista diferente, né? A gente consegue enxergar as limitações desse ensinamento e fazer uma ponte, né, com as pessoas, né? Então, por exemplo, desde quando ele conheceu o Santoro Lotus, ele entendeu, por exemplo, o cristianismo de uma maneira diferente, outros ensinamentos de uma maneira diferente, né? E aí ele consegue criar essa ponte entre os ensinamentos que já existem, né, no coração das pessoas e o Santoro Lotus, né? Então, é uma forma de conduzir, né? To say, can you talk again about you told us about this bigger house and the job because the dog was barking here and I Yeah, couldn't. sure. Very loud. Yeah, I'm the sorry. barking dog, like you want things to be quiet. Yeah. So, there are desires that, how can I put this? The things that we want in the world are all imperfect. And when we're trying to seek something outside of ourselves, when we think, whether, the nice car or the bigger house or the perfect relationship, we think somehow that is going to bring us something that in a way we already have, if that makes sense. And the things that we imagine that we're getting never exactly match the things that we actually have. Does that make sense? There is you probably unfortunately have McDonald's in Brazil. And there was an ad campaign they did once that is like, happiness is our first ingredient, right? So it made people think that when they eat McDonald's food, they will become happy. So it's that kind of misunderstanding that we have, that part of what we're going to get when this thing comes to us from outside is this thing that we already had the potential for. So this longing that we have for enlightenment, this desire that we have for enlightenment, this, I believe, is what is driving us to all these other misguided areas that we're looking for, that we're trying to achieve. Hope that helps. Yes. Então, ele falou assim a respeito dos desejos, dos sofrimentos que conduzem à iluminação, aqui, como o Luiz escreveu, né? Ele falou assim que às vezes a gente fica querendo assim, uma casa maior, um emprego melhor, um relacionamento perfeito, né? E a gente começa a procurar as coisas, a, a nossa felicidade fora de nós mesmos, né? Quando na verdade está dentro da gente, né? A gente não precisa ir em lugar nenhum, né? Então ele falou que, por exemplo, no McDonald's tem uma campanha, eu acho que aqui no Brasil também tem, né? Que fala assim, que a felicidade é o ingrediente número um, né? Da comida, né? Então,
ele falou assim, isso induz as pessoas a buscar a felicidade fora delas mesmas, né? Então a gente, na verdade, tem que usar esses desejos, essas coisas, não como uma coisa que vai completar a gente, né? Mas uma forma de guiar a gente, né? Para áreas aí desconhecidas, né? E a gente conseguir entender melhor a natureza do nosso sofrimento. Ok. And I'll talk about this more in next month in the next session, but I think there's these cycles that we go through where there's things that we think we want, we get them, we go through this like we don't think, we realize they're not what we think they were, and then we decide we want something else, and we keep moving through this cycle of things. And I think that greatly resembles the cycle of suffering that we were talking about. Então ele falou assim, sorry, can you repeat again? I was reading the other questions. Okay, no, sorry. So it's just I'll talk about this more next month, but I think this is similar to a cycle that we keep going through, where we have this desire for something, we go out and get it, we have it, we realize that it isn't what we wanted, and then we want something else, and we keep moving in these circles. Então, a gente vai falar mais isso na nossa próxima aula, mas essa questão dos sofrimentos é assim, a gente tem alguma coisa que a gente tem alguma coisa, a gente procura alguma coisa que a gente não tem, a gente percebe que não era aquilo que a gente queria, e aí a gente vai ter aquela coisa e a gente vai ficar se movendo em ciclos, né? Sempre buscando mais. Né? Okay. There is one question that somebody posted in English, where it's like, when it's said that learning is dying, does this dying mean leaving the life of suffering and accepting the new teaching that is liberating and can lead us to enlightenment? I think that's mostly right, except that we're not leaving the life of suffering. And okay, if leaving the life of suffering means that our life is not focused on suffering, then I think that's right. But it's not like we're getting rid of suffering. We're seeing suffering for what it is. This is one of the things I like to say about when you step on a nail, it doesn't hurt your hand. That the suffering, we start to see suffering as something that is teaching us about where we're not seeing things for what they are, rather than suffering as just being something that we try to avoid and try to put out of our lives entirely. Okay. Eu vou traduzir a pergunta aqui, na verdade, né? Quando a gente diz que quando nós falamos que nós aprendemos a morrer, né? Isso significa que morrer é aceitar os sofrimentos e aceitar os novos ensinamentos, é uma liberação que conduz a gente à iluminação. To say, I'm sorry, today is very noisy here around me. It's very difficult to hear. Sounds like people are having fun. So can you repeat, because I just translated the question? The question, yeah, sorry. So it's not so much, so leaving the life of suffering, if that means that we're not using suffering to determine what we do in life, then that's correct. But it's also, we're using suffering to show us where our delusions are. That when we come up with something that's painful or something that is we don't think is correct, then we start to question our assumptions and start to question how we see the world. Bom, então, o sofrimento, na verdade, ele nos conduz assim a questionar o mundo, né? A questionar as coisas como elas são, né? Então, quando a gente passa por esse tipo de experiência, então a gente começa a fazer esses tipos de questionamentos e a entender mais, né? Bom, pessoal, hoje estou com bastante barulho aqui, nem tá chorando, o cachorro tá latindo, e a gente tem bastante perguntas ainda, né? A gente já passou um pouco do horário. Eu gostaria de sugerir para vocês, né, se a gente consegue, de repente, mandar para ele por escrito isso aqui tudo depois, e aí tem várias perguntas hoje, né? Então, assim, e depois eu mando para vocês as perguntas aqui, as respostas das perguntas, pode ser? Ruda Sensei, tudo bem? Eu acho que é melhor, porque é bastante pergunta. E não vai acabar desse jeito. Então, não, isso foi bom, viu? Foi bom. Parabéns para vocês, né? Muito bom, né? Mas só que bom. Acho que o melhor é assim.
a gente vai traduzir tudo para mandar para a Reverend Warner. A Reverend Warner vai responder. E depois a gente publica para vocês, tá bom? Okay. No, we have a lot of questions here today, and we think that we can't finish this maybe because while you are answering more, they have more questions. So maybe we need more time to talk more about that. And we suggest that maybe we can send you these questions, and then you can answer, and then I can send to everybody the questions, the answers. Okay. What do you think? Okay. Yeah, that sounds good. There was one other, I've been kind of playing with Google Translate and copying the translations or talking to Portuguese. And there was another question where somebody said, is this what Nichiren means? When Nichiren says worldly desires are enlightenment, is that just an expedient? I think that's close to the other question that we had about, or that I was talking about, where we're starting to use our suffering and use our own personal desires in order to reach enlightenment. Hopefully that's helpful. Ele falou que ele pegou algumas perguntas aqui e colocou no Google Tradutor, né? E ele falou que ele viu essa questão, né? Desejos mundanos são iluminação, na verdade, é um meio expediente, né? Ele falou que isso é muito parecido, né, com a resposta que ele deu antes a respeito dos sofrimentos, né? E a gente usar os sofrimentos como uma forma de entender a realidade ali, né? Então, é isso. Ok. Bom, então, por favor. Não, hoje sim, bastante pergunta. Foi muito bom, né? A aula foi maravilhoso e vocês também, né? Pergunta bastante, é muito positivo, isso é muito positiva, né? Mas infelizmente talvez vai levar mais tempo, então gostaria de encerrar por aqui, né? Então, Warner Sensei, chanting Taimok 3 times, please. Right. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much. Can you wait? Yes, we can talk. Yeah, and I wanted to say thank you again for all the questions. I am very flattered that there are so many questions. To me, it says that my talk was successful. Ok. Ele agradeceu, né, que tem tantas perguntas hoje, ele ficou muito feliz, isso quer dizer que a palestra foi um sucesso, né, que a aula foi um sucesso. Então, aproveita agora, daqui a pouco já vai encerrar. Aproveita agora e manda mensagem, tá bom? Se quem tem pergunta, então manda agora, tá? Mas, pessoal, se vocês puderem mandar no WhatsApp ali, eu acho que é melhor, porque a gente vai fazer uma outra reunião agora, nós três. Então, vocês estão dispensados. Tá. Então, muito obrigado e a gente... Bye.